Muito boa noite, irmãos. Graça e paz por Cristo Jesus. Nós estamos com a responsabilidade de pregar hoje, pois o pastor Ciro está viajando, creio que está retornando já de viagem, se assim Deus permitiu que todo o cronograma dele permaneceu, ele está retornando hoje, senão ele vai ficar mais uns dias visitando alguns familiares. Então, orem pelo retorno do pastor Ciro, Tiago, irmã Lourdes, Ana Carolina, Amanda, estão tudo junto lá. Deus abençoe a viagem deles. Também a Ana Paula estará retornando hoje junto com o Rafinha, estão em São Paulo. Às 10 horas estarão pegando ônibus. Orem também pelo retorno deles. E nós vamos hoje compartilhar um texto da palavra do Senhor. E o tema da nossa mensagem é justamente o que acabamos de cantar. Jesus Cristo mudou meu viver. O texto que nós vamos usar está em João, capítulo 13, versículo 17. João 13, 17, diz assim: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Oremos mais uma vez. Soberano e eterno Deus, nós te somos gratos, ó Pai, pois o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da tua igreja. Através, ó Pai, do plano perfeito de salvação, o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor tem nos conduzido a cada dia, tem mostrado o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, a revelação, ó Pai, do teu plano em Jesus Cristo, ó Deus, e o teu Santo Espírito, ó Pai, tem nos ensinado a tua palavra, tem nos convencido da justiça, do pecado e do juízo, tem nos firmado cada vez mais em ti, tem nos ensinado a caminharmos juntos, ó Pai, como corpo da qual Jesus Cristo é o Senhor. Nós te louvamos, pois o Senhor é o Senhor da nossa salvação, o teu santo Filho, ó Pai, Jesus, é o Senhor da tua igreja, ó Pai, e nós pedimos, ó Deus, que cada vez mais o Senhor nos firme, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos molde, ó Pai, e que cada vez mais nós possamos ser gratos pela transformação que o Senhor fizeste em nossas vidas. Nós te louvamos por tudo, pois tu és soberano, no nome santo de Jesus. Amém. Bem, o texto de João, capítulo 13, nos traz uma história, né, um acontecimento dos últimos momentos ali das instruções de Jesus para os seus discípulos. Eles estão ali assentados à mesa para a festa, né, da Páscoa ali, mas também a instituição da ceia do Senhor, da qual nós celebraremos logo mais. Então, todo o cenário ali está acontecendo em volta da mesa, de João capítulo 13 ali, e os outros capítulos também, à frente, no 14, se não me engano, ou no... Não, vai ser lá mais para frente ainda, que Jesus vai sair da mesa e aí vai para o 18. Então, são 3, 4 capítulos ali de Jesus dando as últimas instruções para os seus discípulos. Mas nós vamos nos atentar no ensinamento de Jesus aqui, no capítulo 13, e eu vou me atentar bem para o horário hoje, tá ok? Porque nós precisamos celebrar a ceia. Eu tenho pedido à direção de Deus e do Santo Espírito para aprender um pouco mais e estudar um pouco mais sobre discipulado. Então, eu já estou aí nesse texto aqui há alguns dias, lendo e tirando alguns ensinamentos do que tenho aprendido, ouvido algumas mensagens também em cima desse texto. Então, só estou falando isso porque acho que quem esteve na reunião, quem esteve também em algumas aulas, algum encontro dos adolescentes, vai falar, ué, mas você não vai sair mais desse texto agora? Então, é o mesmo texto
que eu estou pregando, mas são mensagens diferentes, porque eu quero mesmo aprender um pouco mais sobre discipulado. O cenário aqui, Jesus está sentado à mesa com os seus discípulos. A mesa naquela época, nós já falamos aqui em outras oportunidades, mas não custa lembrar, né? As pessoas elas ficavam reclinadas à mesa com os pés para trás. Então, quem vai lembrar bem aí sempre da fala do David quando cita isso, né? Que não se põe o pé perto da comida, né? Sempre quando ele cita isso aí, ele lembra disso, e é justamente isso, os pés para trás, reclinados à mesa ali, momento de comunhão, o maior simbolismo de comunhão, de alguém ser bem recebido ou de demonstração de carinho para o povo nessa época. Então, eles estão ali. Mas qual é a situação? Eu não vou ler todo o texto aqui, mas é um texto bem conhecido. É o momento em que Jesus ele se levanta da mesa, ele tira a sua capa, ele amarra na cintura, pega uma toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos. E aí ele começa a lavar um por um, chega em Pedro, e Pedro, não, Senhor, jamais o Senhor vai lavar os meus pés. E ele fala, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. E aí Pedro fala, então não lava só os pés, mas também as mãos, a cabeça, o corpo inteiro. E Jesus dá uma bronca nele, né? Fala assim, quando você saiu de casa, você não tomou banho, né? Contextualizando nosso texto aqui, mas é justamente isso que Jesus está falando. Quando você já fez isso, quando você saiu de casa. Então, quem já está limpo não necessita lavar senão os pés, porque, né, a situação da época não tinha esse sapato, tênis aí que nós usamos hoje. Então, quando a pessoa chegava na casa de alguém, era lavado os seus pés para poder ter aí esse momento. E aí Jesus prossegue, ensinando eles o seguinte: vocês me chamam mestre e senhor, certo? E eles, sim. E aí ele diz, eu sendo mestre e senhor, e vocês dizem bem porque eu sou, fiz isso, dei o exemplo. Então, isso fica para que vocês também sigam esse exemplo. E aí ele vai até o versículo que lemos, que ele deu algumas instruções ali para os seus discípulos, e ele finaliza essas instruções dizendo, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Pois bem, esse é o cenário que nós temos. Quando nós pensamos em discipulado, quando nós pensamos em falar de Jesus para alguém, quando nós pensamos no tema da nossa mensagem, Jesus Cristo mudou o meu viver, nós temos uma base, nós temos algo em que nós podemos olhar e poder ter essas afirmações. E essa base, esse exemplo, esse modelo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O exemplo, ele veio do alto. O nosso exemplo, ele não é terreno, ele veio do alto, mas ele também é homem, ele foi ser humano. Hebreus vai dizer que ele foi ser humano a ponto de que em todas as coisas ele foi tentado e nenhuma delas ele pecou. Ele foi 100% humano e isso é uma das bases da nossa fé, Jesus Cristo 100% humano, 100% Deus. O nosso exemplo, ele veio dos céus com um propósito. Primeiramente, ele foi a resposta para o chamado, para o plano de Deus para a sua salvação. Aquela promessa de Gênesis capítulo 3, onde Deus fala para Adão que enviaria alguém para resolver o problema, para restaurar a comunhão, para restaurar o que Adão tinha ali errado. E a resposta desse chamado é Jesus. Ele respondeu esse chamado. Ele disse, eu me colocarei ali para ser a pessoa que vai restaurar esta comunhão. Quando nós lemos o Isaías, e nós vemos aquela passagem de Isaías, né? O livro de Isaías ele é todo profético, referindo-se ao nascimento de Jesus, ao sacrifício de Jesus, ao ministério
completo de Jesus, né? E se nós prestarmos bem atenção quando no começo relata ali o chamado de Isaías, nós podemos pensar também um pouco mais amplo, né? Se todo o livro ele aponta para Jesus e toda a Bíblia aponta para Jesus, mais ou menos deve ter sido assim a resposta de Jesus para a nossa salvação. A conversa ali que Isaías ouviu, o Deus Pai falando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o eis-me aqui, envia-me a mim. Essa resposta é o que Jesus estava dizendo para a nossa salvação. Eu me colocarei, eu vou e serei a resposta, assim como Isaías também respondeu ao chamado no momento ali, mas de uma forma mais profética, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi esta resposta: eu vou, envia-me a mim mesmo. Quando nós olhamos os textos que Paulo escreveu, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Jesus Cristo foi essa resposta, essa reconciliação. Mas Jesus Cristo, ele, para ser esse exemplo que veio do alto, ele respondeu a esse chamado e ele obedeceu a esse chamado. A obediência a Deus em Hebreus capítulo 10, versículo 9, em vários outros textos também relata. E da mesma forma que eu tenho feito, eu peço que os irmãos leiam o texto. Hebreus 10, 9. Vamos ler, irmãos? Podem ler. Vim para fazer a tua vontade. E a obediência de Jesus foi de forma perfeita, de forma completa no seu ministério terreno, e ele pôde ir cumprir esse propósito da qual também Paulo relata em Filipenses capítulo 2. A obediência a Deus com um único propósito: cumprir a missão, pagar o preço pela humanidade. João capítulo 4, versículo 34, a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Depois ela sai, anuncia para toda a cidade que ela conversou com Jesus, e aí os seus discípulos chegam e vem vindo uma grande multidão que ouviu a mulher falando lá na cidade, quis tirar a prova, e os discípulos chegam com comida e oferecem comida para Jesus. Jesus olha para a multidão, olha para a comida, olha para a multidão e fala assim: não estou com fome. Uma comida eu tenho para comer, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E aí Jesus vai para pregar àquela multidão, a ponto de que aqueles que foram lá para ouvir de Jesus, eles saem dizendo: já não é mais pelo que a mulher falou, agora nós cremos porque nós mesmos podemos experimentar e ouvir dele essas maravilhas e essa salvação. Então, ele cumpriu a missão. Ele veio, ele foi obediente, ele respondeu o chamado, ele foi obediente e ele cumpriu a missão. Ele cumpriu o propósito, sendo assim o nosso exemplo aqui na terra. Mas Jesus, ele está dizendo aqui para os seus discípulos: agora que vocês sabem essas coisas, sabe o quê? O que eles sabem agora? Jesus ele está falando assim: agora que vocês sabem essas coisas, e quando nós nos perguntamos o que nós sabemos, o que é tão importante assim que nós sabemos? O principal ponto em que nós precisamos saber desse exemplo que veio do alto é justamente essa missão que ele veio cumprir. Nós precisamos ter em mente, sempre bem claro, para podermos anunciar o Evangelho de Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram. Está na tela, pode ler, irmãos. Todos pecaram e são destituídos da glória de Deus.
Isso nós precisamos saber, isso nós sabemos. E nós também sabemos, Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Então nós sabemos que todos pecaram, e nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Mas nós sabemos também que Jesus pagou o preço da condenação do pecado. Hebreus 10, 12 a 14. Então nós sabemos que todos pecaram, nós sabemos que o salário do pecado é a morte, nós sabemos que Jesus pagou o preço da condenação do nosso pecado, e nós sabemos que Ele oferece essa salvação de graça, Efésios 2, 8 e 9. E nós sabemos que quem crê nessa salvação, quem crê nesse preço pago por Jesus, nessa salvação que é oferecida de graça, será salvo. Romanos 10, 9 e 10. João 5, 24. Amém, irmãos? É uma afirmação, irmãos. Nós sabemos isso. Nós sabemos que a nossa salvação foi paga. Nós sabemos que todos pecaram. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Nós sabemos que Jesus pagou o preço, pois nós não poderíamos pagar. E nós sabemos que Ele está oferecendo essa salvação e é de graça. Nós não podemos fazer nada para obtê-la. É de graça. E nós sabemos que para que essa salvação alcance o nosso ser, nós precisamos crer nessa salvação. É isso que nós sabemos. Mas Jesus continua dizendo aqui que se nós praticarmos essas coisas, nós seremos felizes. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Nós sabemos que Jesus, ele veio do alto, que ele é o nosso exemplo. E nós sabemos que é o evangelho que nós precisamos ter em mente, que nós precisamos ter claro, porque é isso, essa missão que Jesus veio cumprir. E nós precisamos praticar o que sabemos. Como que nós praticamos o que sabemos? De que forma nós praticamos o que sabemos? Testemunhando. É testemunhando a forma que você pratica o que você sabe. Jesus, ele nos chamou, irmãos, para sermos testemunhas. Atos, capítulo 1, versículo 8, vai dizer que nós recebemos o Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus. Muitas vezes nós nos apegamos querendo ser advogados de Jesus, querendo ser juiz da palavra de Deus, mas nós somos chamados para sermos testemunha, porque já existe um advogado, porque já existe um juiz, porque já existe um Senhor. Nós somos chamados para fazermos parte desse reino, sendo testemunha desse evangelho, dessa missão que Jesus cumpriu
que foi obediente até a morte e morte de cruz, desse evangelho que chegou até nós, pois nós não poderíamos pagar o preço, e nós, pela direção do Espírito Santo, abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mente, mas primeiramente nós ouvimos a palavra. Alguém testemunhou a palavra do Senhor para nós. A Bíblia diz que os céus declaram a glória do Senhor, toda a natureza, toda a criação diz que existe um Deus, que existe uma maravilha, que existe um rei, que existe um Senhor, mas toda a criação não revela a salvação desse Senhor. Só há uma forma em que Deus revela a sua salvação: o Espírito Santo conduzindo a igreja, conduzindo os cristãos para ser testemunha dessa salvação, daquilo que o Senhor fez na sua vida, daquilo que o Senhor Jesus fez na cruz. Foi essa missão que Ele deu ao seu povo, foi essa missão que Ele deu à sua igreja, da qual a Bíblia revela que até os anjos quiseram fazer esse trabalho. Mas Jesus disse à igreja que vai fazer. A igreja da qual eu sou o Senhor, da qual eu sou o cabeça. Só existe um serviço para você aqui, irmãos: testemunhar aquilo que Jesus fez na sua vida. Aquilo que acabamos de cantar: Jesus Cristo mudou o meu viver. Ele é agora a luz que ilumina meu ser. Porque um dia eu estava perdido, eu estava no lamaçal, mas Ele veio, me tirou e me colocou numa rocha firme. Firmou os meus passos. Mas isso quer dizer que a partir de agora eu estou livre de pecado, como o Rogério acabou de falar na direção? Não. Como Paulo disse aos Romanos, não estou livre. Mas quanto mais eu me aproximar desse Deus, quanto mais eu me firmar na palavra, quanto mais eu buscar comunhão com esse Deus, mais eu vou estar me afastando de cair. Mais eu vou estar me afastando do pecado. E a Bíblia me aconselha uma única forma de não pecar: foge. Foge da aparência do mal. Foge. Não tenta ficar lutando. Não vai não, porque eu sou todo poderoso, eu vou chamar: vem cá, Satanás, que nós vamos sair na mão. Não. Não. Foge, foge. Porque existe um que venceu. Existe um que pode cuidar de você. E é nele que você tem que correr e se esconder. Sabe aquela criança, quando está com medo de alguma coisa, corre para trás do pai e fica ali? Estou protegido? É assim. É assim a vida do cristão. Porque nós somos chamados para sermos testemunhas. Nós não somos seguranças de Jesus, nós somos testemunhas de Jesus. Mas como nós testemunhamos? Primeiramente, nós testemunhamos falando, anunciando isso, anunciando a salvação que nos alcançou. Mas de que forma? Eu não conheço toda a Bíblia, eu não conheço os termos, eu não conheço a teologia sistemática, eu não conheço essas coisas complicadas. Irmãos, você precisa testemunhar o que Jesus fez na sua vida. Na sua vida. Você simplesmente precisa abrir a boca e falar assim: Jesus Cristo pode mudar o seu viver, porque um dia Ele mudou o meu viver. Um dia Ele mudou a minha vida. Ele pode mudar a sua situação. Ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar o seu rumo. Nós precisamos, irmãos, abrir a boca para pregar. Mas o desafio maior não é abrir a boca para falar. Porque o próprio Senhor Jesus disse: não se preocupem com isso. Porque quando você abrir a boca para falar, vai ter alguém que vai te dar as palavras certas. Vai ter alguém que vai colocar as palavras na sua boca, que vai atingir o coração daquela pessoa. E essa palavra é a Bíblia. Aquilo que Jesus ensinou, as Escrituras, aquilo pelo qual nós seremos julgados no fim dos tempos. A Bíblia. O Espírito Santo, ele vai conduzir as suas palavras de forma que você vai anunciar o Evangelho para que o Evangelho chegue no coração daquela pessoa. Mas nós precisamos testemunhar também amando a Deus. E aí é onde está o problema. Aí é onde mora o problema.
Porque hoje em dia nós temos aprendido tanto que nós precisamos deixar as coisas. Que a forma de amar a Deus é você ir abandonando as coisas. Ah, você precisa abandonar isso, você precisa deixar de amar isso, você precisa deixar de amar aquilo. Mas quando você simplesmente acha que a forma de amar a Deus é você abandonar aquilo que você gosta, você acaba preenchendo esse vazio da qual você deixou com outra coisa. E aí você cria outro ídolo no seu coração. Mas o desafio nosso para podermos testemunhar ao Senhor com ousadia, testemunharmos do Evangelho com ousadia, é buscarmos amar mais a Deus. Não deixar de amar as coisas, é buscar amar mais a esse Deus. A esse Deus que planejou a sua salvação, planejou o seu resgate, planejou a sua situação. E a cruz, irmãos, da forma que muitos têm pregado por aí, que vai demonstrar o seu valor, a cruz não vai demonstrar o seu valor, não. A cruz vai demonstrar a nossa miséria. A cruz, ela demonstra o quanto nós somos mal, porque teve que um Deus vir para poder morrer por nós. A cruz, ela demonstra o amor de Deus, que não levou em conta a sua rebeldia, não levou em conta o seu pecado, não levou em conta aquilo que você merecia, mas levou em conta o amor dele por você. Levou em conta, mas mostra para nós o quanto nós somos mal, a cruz. Porque esse Deus teve que ser pendurado no madeiro para poder nos dar salvação. E quando nós olhamos para a cruz, tem um hino que nós cantamos, nós, ao olhar para a cruz, não entendo o amor, e nós não entendemos mesmo. Como que nós vamos entender alguém que dá a vida por alguém como nós? Talvez nós olhamos para as pessoas de uma forma que nós conhecemos muito superficialmente as pessoas. Mas você se conhece. Você sabe olhar para dentro de você e saber onde estão os seus erros, saber onde está o seu pecado, onde você está acertando, onde você está errando, onde você pode melhorar, porque existe algo dentro de você que vai te mostrando isso. Então, você olha para a cruz e você fala assim, mas como? Como? Não consigo entender o amor, e nós não entendemos. Por isso que a cruz revela o quanto nós somos mal. E nós precisamos ter esse desafio de cada vez mais buscarmos amar a Deus. É o primeiro mandamento. A Bíblia inteira está baseada nesse mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Cada vez mais que você buscar se aproximar desse Deus, entender o porquê do amor dele, o porquê que ele enviou o seu filho para te resgatar, mais você vai deixando de amar as outras coisas. Nós não quebramos os ídolos que nós colocamos na nossa vida, irmãos, tacando eles no chão, chutando ou querendo jogar fora, porque senão nós vamos construir outros ídolos. Nós quebramos os ídolos que há na nossa vida, que há no nosso coração, deixando de dar o espaço que nós temos dado a ele na nossa vida. Deixando de dedicar o tempo que nós temos dedicado a ele na nossa vida. Aí sim nós vamos deixando os ídolos do nosso coração, os ídolos que nós temos trazido para a nossa vida, e nós vamos nos aproximando de Deus, buscando cada vez mais nos enchermos do Espírito Santo, para que Ele nos conduza. E aí sim a sua boca vai se encher de alegria. Os seus lábios, a sua língua de um novo cântico. E você vai passar a olhar para esse mundo, erguer os seus olhos e ver os campos brancos para a ceifa. Porque você está amando a Deus e você vai começar a amar o que Deus ama. E aí o exemplo que Jesus estava dando para os seus discípulos aqui, é nosso terceiro tópico do terceiro ponto. Aqui nós vamos passar a testemunhar, não somente falando, mas também servindo. Nós vamos começar a dedicar tempo para abençoar a vida de pessoas, para que pessoas possam também conhecer a esse Senhor, conhecer a esse Jesus. Jesus, certa vez, contou uma história que ele disse assim, não adianta se alguém chegar para você com uma necessidade e você falar assim, vai, Deus te abençoe, vai em paz, se você não primeiramente suprir a necessidade da pessoa, para depois sim dizer, Deus te abençoe,
ou dizer o evangelho à pessoa. Primeiro você serve a pessoa, a sua necessidade, para que aí sim a pessoa possa te ouvir, possa não ter outra preocupação a não ser ouvir o que você tem para testemunhar a ela. O interessante é que se nós olharmos para essa história aqui, irmãos, Jesus, ele criou um ambiente meio desconfortável para aqueles discípulos. Porque lá em Lucas capítulo 7, Jesus ele vai chamar a atenção de Simão, né, quando ele vai falar da mulher que lavou os pés de Jesus com os cabelos, ele vai falar para Simão assim: Simão, deixa eu te falar uma coisa. Desde a hora que eu cheguei na sua casa, você não me recebeu com um beijo, você nem me ofereceu água para beber, você não mandou que alguém lavasse os meus pés, que eram as formas de dizer que alguém era bem-vindo naquela época, que era querido por aquela recepção. Simão não fez nada disso. E olha só, nós estamos num cenário aqui em que ninguém fez nada disso também. Eles chegaram para ceiar, talvez os discípulos tenham chegado para ceiar, e chegou na casa, né, olhou, não tem nenhum servo para recebê-los, né, lavar os pés deles. Mas tudo bem, chegaram lá, cada um procurou o seu lugar, né, sentou à mesa, talvez com os pezinhos meio querendo esconder, porque estava todo mundo com os pés sujos, ou de boa, porque está todo mundo com o pé sujo mesmo, né? Então sentaram à mesa ali, mas ninguém falou nada. E aí começaram a dialogar, e aí Jesus, o Senhor, o Mestre, pega, levanta e faz todo o ritual de que o servo tinha que fazer. De tirar a sua capa, e quando alguém, Simão, né, se tivesse recebido bem Jesus, ele teria tirado a sua capa, colocado no chão, para que Jesus pudesse pisar, e aí ele pegaria a toalha, porque ele tirando a capa, ele estaria se colocando na mesma vestimenta, da mesma forma, dizendo, no mesmo nível do servo. E aí ele daria um beijo em Jesus e lavaria os seus pés. E ele não fez isso. Mas os discípulos também não fizeram. E aí Jesus vai e faz. E aí cria-se um ambiente meio estranho, né? Mas Pedro, que era o cara que era mais para frente, né, para falar, e ele tem essa atitude de falar: não, Senhor, não vai lavar os meus pés. Mas, irmãos, quando nós buscamos amar a Deus sobre todas as coisas, quando nós buscamos testemunhar esse amor de Deus falando às pessoas, mas quando nós buscamos testemunhar o amor de Jesus servindo, nós não levamos em conta a nossa posição, nós não levamos em conta o cenário, nós não levamos em conta quem está do lado, quem não está. Eu tomo a atitude de fazer. Talvez na cabeça dos discípulos ali, eles ficaram se perguntando: por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz antes? Por que agora que o mestre está fazendo, né, fica aquele sentimento: por que eu? Por que eu não fiz? E nós, como cristãos, nós temos que evitar esses sentimentos, esse pensamento na nossa vida, porque nós temos que sempre estar um passo à frente. Nós temos que sempre tomar a atitude de fazer. Ah, mas ninguém está fazendo, então eu me escondo atrás dos outros. Não, eu tomo a atitude e faço. Independente se os outros estão sentados à mesa, se os outros também estão com o pé sujo, não, eu posso fazer. Essa é a atitude do cristão quando ele quer testemunhar servindo. Aonde ele estiver, ele vai se colocar a serviço para que o reino seja anunciado também com a sua prática. Nós precisamos, cada dia, analisar as nossas atitudes, porque o nosso objetivo é só um: levar pessoas até Jesus. Nosso objetivo é só um: levar pessoas até Jesus. E de maneira nenhuma eu posso chegar ao momento de pensar: por que eu não fiz isso? Por que eu não tomei essa atitude antes? Por que eu não abri a minha boca e falei? Por que eu perdi essa oportunidade? Quando nós pensamos em ser testemunha de Jesus, e o Senhor Jesus está falando aqui: agora que vocês sabem essas coisas, agora que você sabe do Evangelho,
Agora que você sabe que Jesus, ele deu todo o exemplo, e teve uma época, né, que estava em alta aquele livro que surgiu um movimento lá acho que nos Estados Unidos, de nos meus passos o que faria Jesus, ou nos seus passos o que faria Jesus, e aquilo lá foi um movimento que esteve em alta naquele tempo, e as pessoas tudo que ia fazer ficava se perguntando, né, o que será que Jesus faria? Como que Jesus agiria? Irmãos, o nosso pensamento é um só. Eu já sei o que Jesus fez. Eu já sei o que Jesus fez. Está relatado aqui. Ele viveu o seu ministério terreno servindo e demonstrando de que forma você poderia servir. Então, a única questão é, eu vou obedecer ou não? Eu vou fazer ou não? Eu vou servir igual ao meu mestre ou não? Eu vou ser como ele foi ou não? É sim ou não. Eu não preciso ficar pensando o que será que Jesus faria. Eu já sei o que ele fez. Eu só preciso servir. Testemunhar o que Jesus fez na minha vida. Ele mudou o meu viver. João 3,16, o versículo que a gente mais conhece, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É lindo nós sabermos esse texto. O que Jesus fez por nós, o que Deus fez por nós, a vida que pagou um preço por nós, mas nós esquecemos muitas vezes de 1 João 3,16. E o que diz lá em 1 João 3,16? Quem sabe de cor ou já está na tela, vamos ler? Amém? Eu preciso rapidamente aqui de um voluntário. E eu vou chamar esse voluntário aqui, que vai ser a Lívia. A Lívia, que eu sei que ela não vai me enganar no que eu vou falar para ela fazer. Fica aí. Um pouquinho mais para aí. E eu vou precisar de outro voluntário, que vai ser o André. O Lelê está apontando para o André, que ele foi voluntário, então o André vai vir. O André, só que espera um pouquinho aí. Deu certinho, porque você está com a camisa escrito Jesus, paz, né? Jesus é a nossa paz, é o tema da campanha de missões estaduais. O André vai ser Jesus. A Lívia vai fazer o seguinte, eu não tenho uma venda aqui, você vai fechar seu olho e você não pode abrir. Não pode abrir. Não vai, né? Então fecha o olho. Fechou? André, vem aqui. Vem, rapaz, rápido. Eu tenho que ministrar a ceia. Mais. Parei. Olha só. A Lívia, ela precisa chegar até Jesus. Ela não sabe onde Jesus está. Ela está com os olhos vendados, ela é uma pecadora cega, mas ela precisa chegar até Jesus. Vocês têm 1 minuto para dar as coordenadas para ela chegar até Jesus, ok? Então vamos lá, Lívia, ouve eles e vai seguindo. Vamos, gente. Vamos, igreja, vamos. Chegou, bom. Agora volta lá, Lívia. Quase que não deu tempo, hein?
Fecha o olho. Dificultar um pouquinho. Girando, igual o Silvio Santos, vai. Girando, vai. Parou. Não vai derrubar a ceia, não, que nós temos que usar daqui a pouco. Agora eu preciso de outro voluntário aí. Quem... Não, você para de apontar os outros. Vai o Lelê. Você fica apontando os outros, fica de pé. Só o Leandro vai dar as coordenadas para a Lívia chegar até Jesus. Ok? Só que a Lívia, ela precisa seguir esse caminho aqui, tá? Fica mais fácil. Pode ir, já está contando o tempo. Tá bom. Dê um segundinho a mais pra você, tá? Vamos voltar lá? Já fecha o olho. Vem cá, Jesus. Fecha o olho, menina. Você vai, fica aí. Isso. Vem cá. Vai ficar aqui. Pode ficar aí. Eu vou chamar o Bernardo agora. Vem cá, B. B. Aquele lá é Jesus. A Lívia precisa chegar lá, tá? Pega na mão dela. Leva ela lá. Vai? Vai, Lívia. Vai com ele. Calma, rapaz. Calma. Chegou? Palmas para elas. Eu não costumo fazer isso. Obrigado por vocês. Irmãos, quando nós pensamos em discipulado, é justamente isso. Nós podemos ficar, nós todos aqui, gritando aonde está Jesus, falando aonde está Jesus. Talvez a pessoa chegue até Jesus, com dificuldade, mas chegue. Talvez nós podemos colocar uma pessoa aqui, dia após dia, pregando sobre Jesus, e a pessoa aí sentada no banco, ouvindo. Nós convidamos os irmãos para vir, né, nossos parentes, amigos que precisam ouvir de Jesus, e sentar ela no banco aí, vai ouvindo, e talvez ela chegue até Jesus. Mas, se nós pegarmos na mão dela e conduzirmos ela até Jesus, com certeza ela vai chegar até Jesus. Se você pegar na mão de uma pessoa e conduzir ela na palavra de Deus, que é onde está Jesus, com certeza o Espírito Santo vai trabalhar no coração dela e ela vai chegar bem mais fácil até Jesus, compreendendo quem é Jesus. Isso é discipulado. É você pegar na mão de alguém e falar: eu vou caminhar com você até você encontrar Jesus, até Jesus entrar na sua vida, até que você consiga pegar na mão de alguém e levar ela até Jesus. Eu vou caminhar com você. Jesus está dizendo: agora que vocês sabem essas coisas, vocês serão felizes, e muito felizes, quando vocês levarem alguém até Jesus e ver essa pessoa chegar e encontrar Jesus, Jesus transformar a vida dessa pessoa. A alegria que vai invadir o seu coração talvez seja do mesmo tamanho da alegria que invadiu o coração dela quando ela encontrar Jesus. Porque a festa no céu por um pecador que se arrepende, e a festa no coração da pessoa que encontra Jesus, a festa no coração da pessoa que leva uma pessoa até Jesus. E agora que nós sabemos dessas coisas, felizes nós seremos se nós praticarmos o discipulado a cada dia, testemunhando que Jesus Cristo mudou o seu viver, e Ele pode mudar a vida
e o viver dessas pessoas que estão à sua volta e ainda não encontraram Jesus. Pegue na mão dessas pessoas, conduza elas até Cristo. Amém?